Bom dia, meninos e meninas do quarto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje? Meninos, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, porque hoje nossa aula vai ser na apostila, né? A apostila que vocês já buscaram na escola, né? Pode buscar a apostila hoje, das 10 da manhã até as 3 horas da tarde. Lembrem-se que vocês devem ir de máscara, ok? E além da apostila do segundo bimestre, que é essa apostila aqui, com essa capa que vocês vão pegar lá na escola, vocês também vão pegar um caderninho de atividades, esse daqui, da semana 7. Esse caderninho aqui a gente vai usar na sexta-feira. Segunda, terça, quarta e quinta, nós vamos usar a apostila, ok? Então, vamos lá. Com a apostila em mãos, você vai abrir a sua apostila na página 5, que é essa página aqui, meninos. E hoje nós vamos aprender um tipo de texto diferente, que são os contos, né? Vocês já ouviram falar em contos de fadas, né? Que tem princesas, castelos, bruxas, né? E sempre no final do conto de fadas, tudo termina em felizes para sempre, né? A maioria dos contos de fadas tem esta característica. Então, nós temos o início da história, nós temos o clímax da história, que é quando a história chega no auge, né, no ponto máximo, no acontecimento mais importante da história. Depois nós temos o desfecho da história, que é o fim, né, o felizes para sempre. É como todo aquele problema criado durante o texto, durante a história, vai se resolver. Então, para nossa aula de hoje, meninos, vocês vão ler o texto A Bela e a Fera. Vocês já ouviram falar desse texto, desta história? Então, vocês vão ler a história da Bela e da Fera, que começa na página 5, na página 6 e termina na página 7. Assim que você terminar de ler a história, o conto da Bela e a Fera, agora nós vamos responder as perguntas a respeito da história que você leu. É importante lembrar também que os contos são histórias bem grandes, né? São textos bem enormes. E agora eu vou ler com vocês todas as perguntas para que vocês possam respondê-las. Vamos lá? Pergunta de número 1, aqui embaixo, na página 7. O texto A Bela e a Fera é um conto. Assinale a qual tipo de conto que ele pertence. É um conto de aventura? É um conto policial? É um conto de fadas ou é um conto de terror? Vamos pensar para responder esta atividade, ok? Continuando, meninos. Questão de número 2. As personagens que aparecem nesse texto são: quais são os personagens que aparecem no texto da Bela e a Fera? Bela, suas irmãs, seu pai e a fera. Bela, a fera e as irmãs. Bela, seu pai e o príncipe. Bela, o príncipe, a fera, a mãe e as irmãs. Marquem um X na alternativa correta. 3. Quero-a aqui dentro de um mês. A palavra destacada refere-se a quem? A Rosa, a Fera, a Bela ou a irmã? Questão de número 4. A expressão honrando o seu compromisso significa morrendo de tristeza, com medo de morrer, contra a sua vontade ou cumprindo a sua palavra? Questão de número 5. A principal característica que distingue Bela das suas irmãs é a teimosia, inveja, bondade ou vaidade? A recompensa que Bela recebeu foi a de morar no castelo, poder visitar o seu pai enfermo, livrar-se do príncipe, apaixonar-se pelo príncipe e viver feliz para sempre. Assim que você terminar de responder essas 6 questões, que é só assinalar um X na resposta correta, nós vamos fazer agora a página de número 9. Releia a história com atenção. Nós podemos dividir a história em 3 partes e vamos juntos identificar as partes principais desta história. Então, as 3 principais partes de um conto são
o início, o meio e o fim. E você vai escrever nessa questão qual é o início da história, o que acontece no início da história, o que acontece no meio da história e o que acontece no fim da história. É claro que você vai escrever de uma forma bem reduzida, de uma forma bem pequenininha. 8. Quantos conflitos aparecem na história e quais são eles? Meninos, o que são conflitos? Conflitos são os problemas que aparecem dentro do texto, dentro da história. Então, na história da Bela e a Fera, quais foram os conflitos, quais foram os problemas que surgiram? Vocês vão pensar e responder. Questão de número 9. Numere os parágrafos no texto. Então, vamos lá. Você vai voltar aqui no texto e você vai enumerar todos os parágrafos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Você vai enumerar os parágrafos do texto inteiro. E em seguida, você vai responder: em qual parágrafo tem início o desfecho? Ou seja, quando que começa o fim da história, né? A resolução de todo o problema da história, certo? E por último, meninos, aqui na página 10, imagine se a Bela não tivesse chegado a tempo de beijar a fera e ele tivesse morrido como uma fera. Invente um outro final para a história a partir desse fato, a morte da fera. Então, meninos, aqui nessas linhas, vocês vão imaginar que no final da história da Bela e a fera não conseguiu se salvar, ela morreu. E aí, o que aconteceu com a Bela depois que a fera morreu? Você vai inventar um outro final para a história e vai escrever esse final aqui, combinado? E a nossa aula de hoje vai parar aqui. Assim que você terminar de responder todas essas perguntas, você tira a foto das perguntas, manda a foto para a tia Letícia poder corrigir a sua atividade, combinado? Meninos, um beijo para vocês e até a aula de amanhã.